Vamos lá. Fechando nossos olhos. Imaginando uma luz verde dentro da nossa casa. Indo para todos os cômodos. Tirando todos os miasmas. Entrando em nós, nos preenchendo. Tirando todas as angústias. E nos preparando para mais essa aula. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Luz, é contigo, minha amiga. Amigos, não se assustem, eu não vou ler todas as transparências, mas depois eu vou compartilhar com vocês, porque, como eu já falei o outro dia, a grande dificuldade foi selecionar o que falar. O assunto é bastante longo, né? Então, inicialmente, pedindo licença à equipe do GEDEM, em especial Eurípides Barçanufo, que é quem coordena no plano espiritual todo esse trabalho bonito de vocês. E a gente vai bater papo. Vejam que é bem simples. A propagação do cristianismo, a reforma protestante e finalizando com o papel de Francisco de Assis e o espiritismo. Bem tranquilo. Apenas como uma referência. O cristianismo se tornou uma religião oficial em 391 e o Panteão se tornou como uma referência de local, né? Que hoje, quando nós vemos as igrejas protestantes lá no centro de São Paulo, aquele monumento maravilhoso, imagina naquela época eles construírem algo nessa magnitude, né? Mas o importante que nós vamos conversar hoje é sobre por que determinadas atitudes humanas. Então, nós vamos começar uma reflexão do Correio Fraterno de 1989, onde um trecho de Herculano Pires. Eu gosto muito da postura desse personagem da nossa história. Aqui eu abro uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que o cristianismo é um processo histórico ainda em desenvolvimento ou vocês acham que já está completo? Qual é a visão de vocês? Sempre em desenvolvimento, né? Sempre caminhando para melhorar. Para melhorar. Legal. Então vamos lá. Os que pensam que a revelação cristã já se completou, esquecem-se das palavras de Jesus registradas por João. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, eu queria deixar aqui como uma reflexão que ele não podia dizer tudo, porque a gente não ia suportar. O que será que quer dizer? Que a gente não ia suportar que naquele momento ele dissesse tudo. Suportar o quê? Talvez porque a gente não tá, nem quando chegou Moisés, né? A pessoa não estava preparado para uma lei mais bruta, né? Uma coisa mais coisada assim. Jesus já veio para trazer a lei do amor, né? Acho que talvez o conhecimento que ele tivesse que passar, que além do que ele falou que ele queria passar mais, estava muito além do que a gente pudesse entender. Que nem aquele, ele já trouxe uma coisa que todo mundo tinha aquele negócio, o amar o próximo como a si mesmo, né?
Aí já é difícil isso daí. Imagina as coisas que eu ia falar depois, né? Uhum. Então, acho que é isso. Então significa que hoje a gente já é capaz. Nem tudo, né? Imagina no nosso estágio evolutivo, moral, daquela época, né? E ele finaliza que o Espírito de verdade virá para guiar a verdade. Aqui é um outro assunto importante. Guiar a toda a verdade não é oferecer a verdade completa, mas levar progressivamente a ela. Por isso a afirmação lá em cima, que o cristianismo está em completo desenvolvimento constante, que foi o que você falou agora há pouco, que para ficar melhor, né? Eu achei interessante esta afirmação de Lucas, a sua afirmação, Lucas. Vim lançar fogo à terra. E que mais quero se ele já está aceso? Olha a afirmação que Herculano faz com relação ao que Jesus disse. O cristianismo é comparado a um incêndio que lavra o mundo, que vai mexendo fundo. O incêndio ilumina, mas também queima. Quando o grande incêndio cristão, atravessando os milênios, atinge no Espiritismo a sua fase decisiva, não é de estranhar que ele provoque sustos e protestos. Acredito que essa geração de agora ainda vive um resquício, mas dá para imaginar os primeiros que começaram a dizer que eram cristãos e depois dizer que são espíritas? Será que teve essa questão do susto e protestos? O que vocês já estudaram sobre isso? Eu acho que a gente não chegou a falar sobre isso, não, Lúcio. Mas Inclusive viveu. que viveu, inclusive teve uma lei na época de Getúlio Vargas que proibiu o espiritismo. As casas espíritas foram proibidas de abrir. Foi específico assim, olha, espiritismo é proibido, ponto. É o demônio. Então, imagina isso naquela época, né? Agora aqui, a Reforma Protestante, eu vou dar uma pincelada, tá? Foi um movimento reformista cristão do século XVI, liderado por Martinho Lutero, simbolizado pela publicação de 95 teses em 1517 nas portas dessa igreja do castelo. Então, olha que simplesinho o quarto do Martinho Lutero. Não tem notebook, aí não tem internet. E quantas cartas, quantas coisas foram escritas nesse período que a gente vai falar daqui para frente agora. A Reforma Protestante foi iniciada por Martinho Lutero, embora tenha sido motivada por razões religiosas, porque começou lá na porta da igreja, questionando uma série de coisas, mas depois foi se desvirtuando por questões políticas e sociais. Mas a gente vai falar do início, citar o início. Então, como ponto de partida para essa revolução dentro da religião, tem a crítica às indulgências. Alguém já viu, alguém sabe o que são as indulgências? Vender indulgências, que o governo, que a igreja vendia indulgências. Perdão, né? Tipo, paga aqui que aí você tá de boa, vai pro céu de boa, né? Isso. Então, a Reforma Protestante começou falando que isso estava errado. E um protesto também contra o abuso do clero, porque quem mandava em tudo e em todos eram os representantes da igreja. E a proposta da reforma no catolicismo começou pela Igreja Católica Romana, pedindo, trabalhando, questionando para voltar para a origem, ou seja, as escrituras, a retomada do verdadeiro cristianismo,
nós fazendo um paralelo, só como um pisca-alerta, nós não temos segmentos hoje dentro do próprio espiritismo que é mais fixado, sem abrir possibilidades de conhecimentos. Então, isso é uma característica do ser humano, né? Que não é de agora e a gente ainda não conseguiu superar. Aqui está falando alguma coisa sobre o termo protestante, que, de maneira geral, esse termo ainda permanece, né? E aqui, os principais grupos protestantes começaram a se estabelecer na América do Sul no século XIX, e os luteranos, em 1824, conseguiram a primeira congregação aqui no Brasil. Então, dá para imaginar quantas horas de discussão aconteceu ao longo do tempo? Agora eu vou deixar uma brincadeira aqui para vocês. Vocês estão vendo essa figura? Dá para ver bem a figura? E aí, a definição do que você falou. Venda de indulgências. Pagamento monetário pelo perdão espiritual dos pecados, concedido pela Igreja Católica, que era um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas na Idade Média. Foi uma das motivações, vamos dizer, quase que a principal da Reforma Protestante. Agora eu jogo esta pergunta para vocês. Nos dias de hoje, existem algumas atitudes que se assemelham? Taranã. Não? Acho que tem, só que, né? Não precisa entrar em detalhes. Cita que tipo de suborno, de manipulação? Digamos que assim, que nem qualquer tipo pra passar, né? Tem uma coisa que veio na minha mente, é que nem quando a pessoa é parada na Blitz, aí ela não quer levar multa. Aí, tipo, tô aqui R$ 50, você me deixa embora e tá tudo certo. E o pior coisa, o oficial aceita. Aí isso seria uma tática de indulgência, né? Ou até pior mesmo, quando o próprio oficial fala assim, ó, se você me der 100 ponto, eu te libero aqui sem nenhum problema. Então, os dois lados estão comprometidos, né? Quem Desculpa, pratica, cortou. os dois lados estão comprometidos. Quem pratica, quem recebe, né? Sim. Mais algum exemplo? Ninguém mais levantou a mãozinha? Nós, vamos trazer para nós uma dimensão um pouco menor, assim, de consequências. Outro dia eu tive uma séria discussão com uma pessoa da minha família sobre a simpatia, né? A simpatia não, a promessa, né? A pessoa que fazia a promessa ali, ó, eu vou fazer tal coisa e se eu fizer tal coisa eu vou ganhar, ó, tal. Então, tá dentro da gente, né? A gente ainda faz coisas polêmicas, assim. Eu não ia nem comentar, porque... mas a gente ainda compra produtos sem nota da China, a gente ainda pega filme pirata na internet. É nos pequenos atos que a gente percebe que a corrupção, né, que o desvio de conduta, ele ainda mora dentro da gente, embora a gente, né, ainda tente mascarar que não, né? Isso é só um negocinho, né? É tão pequenininho. Mas a gente ainda precisa, né, ver com que energias que a gente se vincula ainda. Mas tem uma série de exemplos. A Bruna colocou aqui, o pior é quem faz promessa para o outro pagar, né? São as barganhas, né? Que nós Chantagem para fazemos. Deus, né? Então, gente, esse item aqui, ele fica aqui como uma referência. Por quê? Lei de causa e efeito. Ela está aí. Então, quando a gente olha que lá na Idade Média,
que em tal época faziam isso e aquilo. Tá, a gente andou por lá de alguma maneira, mas a gente só estava varrendo o chão, certo? Eu devo ter ficado rico vendendo indulgência, viu? Tijolinho pro céu. Eu lembro que na época de escola eu li um artigo que nessa venda de indulgências também vendiam pedaços da cruz, né? Em tese, né? E assim, os registros que eles têm é que tipo foram toneladas de madeira. Então assim, a cruz era bem grande mesmo, né? É, a gente ri, mas a gente está rindo da gente, né? A comédia tem esse papel, né? De fazer a gente refletir sobre o que a gente é de verdade, né? Agora, este personagem da história, o John Hus, é alguém que vale a pena vocês estudarem. Ele é muito profundo. É um filho de camponeses que completou o seu curso na Universidade de Praga, onde se formou em teologia. Veja que ele estudou pouco. Naquela época, em 1394, ele se formou em teologia. Em 1396, em artes e filosofia. E ele se tornou bastante conceituado nos níveis universitários. E como escritor, ele também teve uma grande contribuição na fixação da ortografia e a reforma da língua literária tcheca. Porque um dos trabalhos que ele desenvolveu é que as cerimônias religiosas fossem faladas numa linguagem que o povo entendesse. Então, por isso a importância dele ter estudado tanto nesse caminho. E ele se tornou, em 1402, o pregador da Capela de Belém, que foi fundada em 1391, com esse objetivo de levar o ensinamento ao povo. E é importante conhecer toda essa bagagem, aprofundar, em função do processo reencarnatório, porque ele precisou desenvolver toda essa bagagem para, na encarnação seguinte, ter essa bagagem. Então, essa questão do processo reencarnatório que a gente estuda no Espiritismo, quando você começa a estudar a história, você entende por que uma determinada pessoa, numa encarnação, consegue desenvolver habilidades que ele não criou naquela encarnação, mas ele está trazendo essa bagagem, que é o caso de John Hus. O reformador, ele ficou, o nome dele mas ele ficou conhecido como John Hus. E ele lutou pela reforma da igreja, pagando preço com sua vida, sendo queimado na fogueira por criticar o poder terreno da igreja, já atuando em favor do ser humano. E ele foi levado à fogueira. Pouca coisa ele fez pela humanidade naquela época. Uma brincadeira que a gente fez o outro dia, né, com Paulo, que se ele foi o divulgador do cristianismo, né, só tendo papel e pena. Se hoje ele tivesse entre nós com a internet, o que ele não faria? Não foi essa uma conversa que a gente teve? É o mesmo caso deste personagem. O espírito de Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, em uma mensagem publicada no Reformador de 1978, narra que o espírito de John Hus, veja, é pouca coisa, recebeu instruções de Jesus antes de retornar como Allan Kardec. Então, a importância de estudar a bibliografia de John Hus, porque aí a gente vai começar a entender toda a capacidade que Kardec precisava para desempenhar o papel. Então, esse texto, ele toca muito a gente. Eu vou ler ele inteiro porque foi Jesus dizendo para ele o que ele tinha que fazer, para o John Hus.
não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Então vejam o papel dele para depois poder vir como Kardec. Se ele não tivesse tido toda essa bagagem, toda essa estrutura, o trabalho de Kardec não teria dado o resultado que deu. Então, quando qualquer espírito, por mais simples que seja, ele vem à Terra no processo reencarnatório, nós nunca chegamos aqui sozinhos. Tem toda uma estrutura espiritual e estrutura de pessoas do mundo físico que vão cruzando no nosso caminho para nos auxiliar. E vejam que ele não ia receber nenhuma mordomia, né? Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos, porque ele estava vivendo aquela época em que a igreja não estava falando de Deus, não estava falando dos ensinamentos sublimes, eram interesses mundanos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Eu acho muito, muito forte, toda vez que a gente estuda um pouco, conhece um pouco, a biografia dos grandes personagens que se ligaram à religiosidade, a atitudes beneméritas, nenhum deles teve vida fácil. E de vez em quando a gente reclama porque o cartão de crédito estourou. Ou porque o pai não deu a mesada suficiente. Então, vamos parar para pensar? O que é importante? Ele receber de Jesus. Aqui a gente pode fazer um paralelo com Paulo, né? Se ele soubesse o que ele ia passar, talvez ele... Espera aí, deixa para a próxima. Mas aqui ele não tinha como dizer, não, não quero, porque eu não sei o que eu vou fazer. Aqui ele foi instruído por Jesus. Então, nós temos John Hus, que reencarnou como Allan Kardec. E tem um pesquisador, Canuto Abreu, que ele fez esse levantamento do processo reencarnatório e, através de Hermance Dufault, em 1857, é que foi documentado que houve esse processo reencarnatório de John Hus para Allan Kardec. Mas isso se perdeu. Nesse caso específico que a Lu está comentando, é a Hermance Dufault encarnada, tá? Isso. Não é o espírito, porque a Hermance Dufault, ela era uma das médiuns que Kardec usava para comunicação mediúnica, tá? Ela era contemporânea de Kardec, né? E foi ela que divulgou esse processo. E em 1925, o arquivo mudou de lugar e foi destruído pelos alemães em 1940, na invasão de Paris. Então, veja, nós vamos falar muito daqui para frente sobre a atuação das trevas. Quem são as trevas? Nós, euzinhos, que um dia lá atrás, né? Ainda com muita maldade, com muita
intenção de prejudicar, muitos de nós estivemos lá. Milênios e milênios e milênios. Então, aqui nós temos o paralelo entre as duas personalidades. John Hus, ele foi o reformador da língua do seu país, lexicógrafo emérito e eminente tradutor do idioma tcheco. Vejam por que Kardec, depois, no trabalho dele, conseguiu enviar cartas para pontos de diferentes línguas para a consulta com médiuns, com as perguntas que depois ele organizou e codificou. Ele já trazia essa bagagem, ele não teria tempo nessa encarnação para aprender tudo isso. Kardec, talentoso educador, tradutor de livros para diferentes idiomas. O mesmo espírito, na sua autêntica vivência cristã em ambas as personalidades, trabalhou em defesa do nosso testamento, o cristianismo redivivo, chegando até a doutrina espírita. Então, foram séculos e séculos antes, durante e o nosso hoje, para que todo esse conhecimento fosse desenvolvido, aprimorado. E a reforma protestante... Luz, posso fazer um comentário? Fala. Para não perder a linha do John Hus? Fala. Eu estou estudando agora, fazendo um curso específico de filosofia, né, e os filósofos relacionado ao espiritismo, né? E a gente consegue ver na doutrina, no início agora, então faz 6 meses que está estudando, a gente consegue ver na doutrina a quantidade de conciliação de ideias divergentes filosóficas que Kardec traz e faz uma casar com a outra assim. Eu não sabia quais foram as formações do Hus. Eu sabia da encarnação, mas eu não sabia da teologia e não sabia da filosofia, né? E parando para pensar nisso agora, faz muito sentido que isso foi mais de uma encarnação de estudo para o Kardec conseguir fazer esse tipo de coisa. Sensacional. E até para a formulação das perguntas, né, Doug? Para chegar na ordem, que aí você entende, olhando o Livro dos Espíritos, você entende por que ele começa de um jeito, né? Que você fala, mas essas perguntas aqui elas são meio aleatórias, né? Só que olhando para a filosofia faz todo sentido, né? Mas eu acho que o mais legal de ver, agora que a gente já começa a chegar num ponto, né, que a gente já viu lá um pouco ali dos contemporâneos de Jesus, vimos a vida de Jesus, vimos, né, alguns personagens. É legal o quanto você vê que a história ela está permeada para que a gente esteja hoje nessa sala, né? Então, assim, se a gente está aqui, não é por acaso, né? Tem um motivo muito nobre para a nossa evolução e para que a gente comece a disseminar isso de alguma forma também, né? Que seja por meio das nossas atitudes e tudo mais. Então, é muito legal entender que a gente faz parte disso daqui, né? A gente está construindo essa história no momento que a gente está vivendo, né? A Luz perguntou lá, né? Se ele está pronto? Não, a gente está construindo nesse exato segundo, né? A gente está fazendo parte dessa história toda. E o que a gente está fazendo com isso, né? É importante a gente sempre refletir para fazer o melhor de nós, né? E é sempre escolha, né? A gente fez outras escolhas lá atrás. Só que hoje a gente é capaz de fazer as escolhas um pouco diferentes. Os espíritas compreendem que a reforma protestante foi a preparação para a chegada da doutrina espírita ao longo dessa história bem complexa. Assim como Cristo veio cumprir a lei professada por Moisés, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinamentos do mestre, mas desenvolvê-la, explicá-la, tirando aquela alegoria que era necessário naquela época, né? Tanto é que quando a gente faz um paralelo na questão das parábolas, foi uma ferramenta muito inteligente, né? Porque é uma linguagem simbólica, mas não rebuscada, é uma linguagem simples. A reforma e os movimentos que lhe seguiram, vieram ao mundo com a missão especial. Aqui é que está a chave de tudo, desde quando a gente está falando lá do John Hus.
voltar à origem dos ensinamentos de Jesus, ensinar aos homens o Espírito Divino. Esse foi o grande trabalho e por isso foi tão difícil. A luz e a sombra guerrearam muito. Nós tivemos aí, que vocês já devem ter estudado na escola, a questão das cruzadas, né? Em nome de Deus, quanta coisa não foi feita. Então, lá em outubro de 1095, foi fundada a primeira cruzada, onde muitos morreram. Mas, sempre com aquela bandeira, né? Do progresso, da evolução. Da salvação, né, dos gentios. E tudo isso, quem é que estava intuindo o ser humano? A eterna guerra da luz e da sombra. Então, na continuidade, nós temos aqui a Inquisição, as trevas temendo que as cruzadas acabassem, organizaram no século seguinte um movimento na Itália, onde deu o nome e a base da Inquisição, em 1184, e depois foram para a França, em 1233. Mas veja lá, as trevas temendo que as cruzadas acabassem. Não sei se alguém aí já leu o livro Os Dragões. Então, mostra bem o submundo, aquele mundo paralelo das trevas que estão aí sempre. Por quê? Porque a mente humana no planeta Terra, ainda saindo já, né, do processo de onde a sombra ainda predomina, porque a etapa seguinte do planeta Terra, de regeneração, ainda vai haver sombra, mas vai haver prioridade da personalidade luz, mas nós ainda estamos, principalmente esses últimos anos e alguns próximos, é a fase do expurgo. Eu faço uma comparação quando você faz vinho. Você tem a uva, e você amassa, 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 para sair o quê? O caldo. Daí você tem que deixar um tempo aquilo fermentar. Daí o que acontece? O que sobe é o bagaço. O que vai se transformar em vinho está lá embaixo e você não vê. Você só vê o que está na superfície, que é o bagaço. E a maioria do ser humano, a gente só olha para a aparência, que é o bagaço que está ali em cima. E muitas vezes a gente descarta essas pessoas porque elas têm a aparência de falta de luz, de preguiça, de maldade. Quantas pessoas que por dislexia ou alguma dificuldade na comunicação, Down, ou quantos segmentos, vamos dizer assim, da fragilidade de comunicação de um ser humano, deixa com que essa pessoa seja colocada de lado. E é uma pessoa inteligente, capaz, boa, mas só fica prestando atenção no bagaço. Então, nesse período todo, o que predominou das trevas foi incentivar o ser humano a esse lado da destruição. Mas, em 26 de setembro de 1182, Francisco de Assis, que vocês já estudaram, João Evangelista, volta. Então, por que ele precisou, como João Evangelista, precisou passar por todo aquele processo, adquirir essa bagagem para poder reencarnar como Francisco de Assis? Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui. Independente do cristianismo, do espírito, não.
o homem, o ser humano, como reencarnacionistas, porque nós temos escolhas o tempo todo. Nós podemos escolher um caminho da porta larga. E João Evangelista se preparou para vir depois, como Francisco de Assis. E aqui uma fofoca espiritual que eu achei muito legal. Essa aqui é uma pintura do nascimento de Francisco de Assis. O pai dele era um homem rico, próspero, comerciante de tecidos, que viajava muito. E a mãe ficava muito tempo sozinha com a criadagem. E ela foi a mulher mais importante para a vida de Francisco de Assis. Independente da idade, toda vez que ele se sentia fragilizado, era a imagem dele que ele resgatava a sua capacidade. Então, essa pintura retrata o momento do nascimento dele. Dona Pica, que era a mãe dele, assistida por várias pessoas que ajudavam na casa, estava com dificuldades no parto. Mas a espiritualidade leva um mendigo até a casa e pede para que a dona da casa, que estava prestes a dar à luz e que estava com problemas, que fosse até o estábulo para, nesse local, poder dar à luz junto aos animais. Então, aqui está a origem de tantas fotos que a gente conhece de Francisco de Assis, sempre rodeado de animais. Está desde a origem dele. Eu usei as fotos que eu vou mostrar daqui para frente nos outros personagens de Francisco, porque o Francisco rodeado de animais todo mundo já viu, e começou aí. Eu achei muito interessante essa fofoca. A outra fofoca. A criança nasceu e a mãe deu o nome de João. O pai estava viajando. Quando ele chegou, ele trocou o nome do moleque e passou a ser Francisco. Aqui é uma representação, porque um trabalho que ele fez grandioso foi com os Hansenianos. Então, essa, para mim, é mais simbólico. Não se pode lembrar dos Hansenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar da assistência social sem que ele esteja no meio. E não se pode referir ao amor sem a sua benfeitora irradiação. E aqui um puxão de orelha, porque quando fala aí, não se pode referir ao amor sem a sua benfeitora irradiação, tem uma frase lá que puxou minha orelha, porque ele só falava quando ele tinha coisa boa para falar para alguém. Eu era uma menina super tímida. Quando eu fui dar aula, terminei a faculdade. Na faculdade eu não apresentava trabalho, eu ficava com zero disposição, fazia toda a outra parte. Mas eu não conseguia falar em público. Quando eu fui dar aula pela primeira vez, no segundo ano de contabilidade noturno com 59 alunos, eu dei aula encostada na mesa. Vejam no que eu me tornei nessa faladeira. Então, esse chamamento dele, da gente cuidar das palavras, mexeu muito comigo. São Francisco de Assis é talvez um dos melhores exemplos de paciência aplicada à causa da reforma. Aqui a gente vai fazer um pequeno paralelo com Lutero, porque os dois participaram desse trabalho da reforma. Então, olha vamos tentar imaginar a cena. Quando Francisco de Assis foi a Roma buscar o reconhecimento do Papa, este despediu-se com impaciência e disse-lhe: vá deitar-se com os porcos. Depois de algum tempo, Francisco voltou todo sujo,
roupas manchadas e fedorentas de fezes dos suínos. Quando o Papa se opôs à sua entrada, Francisco respondeu com muita humildade: obedeci tuas palavras e apenas fiz o que disseste. Deitei-me com os porcos. O sumo pontífice percebeu que estava de um homem santo, disposto a obedecer mesmo em face da humilhação. Aqui é um outro chamamento, né? O tal, sabe com quem está falando? Em quantas situações que a gente talvez já tenha falado isso a gente não fala mais, né? Ô, Doug, você sabe com quem você está falando? Está falando com a luz divina. O que está pensando? Com esse nome eu fico quieto, inclusive. Eu iria deitar com os porcos. E ele aceitou essa postura porque ele tinha que, seguindo os ensinamentos de Cristo, ele seria guiado, ele seria orientado. Então, aqui um paralelo. Francisco de Assis era exemplo de paciência e humildade. E eu achei interessante essa afirmação porque eu não tinha essa visão. Não escolheu a pobreza e muito menos o pauperismo, ele escolheu os pobres. Eu tinha essa visão de ser simples, de ser, sabe? Não é a parte material, não é a parte de onde eu durmo, de onde eu moro, não é isso. Mas é o ser humano. Ao passo que Martinho Lutero, vocês lendo a biografia, ele é inflexível, orgulhoso. Vê uma das afirmações dele. Não há nada mais peçonhento e prejudicial e demoníaco que um rebelde. Então, veja a diferença em que o ser humano faz escolhas. Por que Francisco de Assis conseguiu ir adiante? Então, nos primeiros passos, a espiritualidade, através de Jesus, entendendo que ainda há luta, a guerra entre a luz e a sombra, lá da Idade Média, eles não desapareceram, eles ainda estão entre nós. Então, Jesus, com todos os seus mensageiros, estão aí trabalhando, e aí é que entra a nossa escolha. Dentro das nossas limitações, o pequeno exemplo, como você falou agora há pouco. Os grandes missionários, dos quais Francisco de Assis era o mais lúcido, contrabalançavam o mundo doutrinário, não deixando desaparecer a fé em Deus e os exércitos espirituais em busca dos sentimentos altruísticos. Então, o grande ensinamento que eu acho que tem que ficar importante aqui não é em que fase tudo isso aconteceu, mas como o ser humano agiu, mas ele pode se modificar. Ele tem a oportunidade de se transformar. Na Revista Espírita de 1863, João enfatiza: chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. Então, foi aí quando estava sendo preparado o reencarne dele como Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele foi uma espécie de mediador entre os hereges rebeldes e a igreja institucional. Então, onde o dinheiro, a política predominava, ele começou a fazer esse trabalho porque John Huss já tinha começado isso lá atrás. E vejam como ficou estipulado a missão dele. Já que a riqueza e o poder da igreja apareciam muitas vezes como uma fonte de graves males, e os hereges do tempo a utilizavam como argumento para as principais acusações contra ela, em algumas almas piedosas surgiu o nobre desejo de restaurar a vida pobre de Jesus e da igreja primitiva.
para poder assim mais eficazmente influenciar no povo, aqui é que está a chave de tudo, com a palavra e o exemplo. E quando fala aqui da vida pobre de Jesus, pelas aulas que foram dadas aqui, Jesus tinha condições de usar uma roupa boa, de ter uma sandália mais resistente, um Adidas, por exemplo, mas não, ele foi no simples. E é o que o Francisco veio colocar em prática de novo, através da palavra e do exemplo. Nós temos um amigo que ele fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, fica aqui essa reflexão. Agora eu vou jogar para vocês. Falei demais. Olha essa outra ilustração aí de Francisco com mais um Hanseniano. Se cada um de nós aqui, num empenho assim especial, como que a gente ia seguir os exemplos de Francisco no nosso dia a dia hoje? Pode levantar a mãozinha. Faz uma pergunta, Luz, desculpa. Fala. Qual que é a pergunta de novo? Desculpa, que eu como seguir o exemplo de Francisco? Francisco de Assis. Acho que fazendo uns pouquinhos, né? Cada dia um pouquinho. Nem que seja algo que às vezes a pessoa, nossa, mas eu só fiz isso. Não, não é só isso. Você fez isso, né? Mas fazer o quê? Tá aí a pergunta. Deixa eu ver como é que pode responder. Na própria imagem, ele mostra alguém que incapacitado no qual ele dá ajuda, né? Às vezes o próprio incapacitado seja apenas alguém que precisa ser ouvido, né? Legal. Às vezes a pessoa que está no mau dia, alguma coisa assim, aí sempre o fato de ouvir outra pessoa já é um começo, né? Sem julgar, né? Exatamente. Ou dar aquele famoso sermão, né? Que tipo, você não pode fazer aquilo, não sei o quê. Mas tipo, só ouvir e falar assim, entendi seu lado. E se você fizer assim? Às vezes, nem falando isso, às vezes só a pessoa mesmo, ela encontra o próprio caminho sozinha, né? Então, acho que seria um bom começo. Legal. Mais alguém? Meu tempo está estourando. Eu acho que ele... Essa questão dele não pensar tanto nele, né? Ele pensa nos outros de uma forma muito a mais, né? Os exemplos dos porcos, né? Ele se colocou numa situação de se sujar, de se humilhar, de fazer o que for porque o outro pediu e não tinha nem sequer um proveito para aquilo, mas era mais porque ele queria falar, tô aqui para fazer o que você precisar e o que você quiser de mim, né? É fantástico. Colocar sempre a humanidade à frente dele mesmo, né? Acho que como a gente poderia fazer seria tentar pensar um pouquinho assim, né? Como que eu posso deixar o meu egoísmo um pouquinho de lado para começar a fazer uma açãozinha para o bem comum, né? Legal. Vê se você concorda aqui com a conversão do eu a Deus e a negação de si. Foi o que você acabou de falar, né? Tratar-se de saber qual fundamento que queremos dar à nossa existência. Se o nosso eu ou o Cristo. Paulo, ele afirmou, se queremos viver para nós ou para o Senhor. Que foi essa reflexão que você abriu a porta. Francisco de Assis disse o seguinte: bem-aventurado aquele servo que não se orgulha pelo bem que o Senhor diz e trabalha por meio dele, mas sim pelo bem que diz e trabalha por meio do outro. Cada não pequeno ou grande, falando a si mesmo por amor, é um sim dito a Cristo. Então, eu acho que você pegou bem na veia. Fala. Que é um exemplo de mostrar para a gente sobre, né, nessa simplicidade, nessa paciência de entender como
como os processos eles acontecem, né, de forma amorosa e tudo mais, é uma compreensão um pouco maior, né, da vida. O próprio início que você estava falando sobre os processos de reencarnação aí, que tem toda uma preparação e tal, a gente entender um pouco mais o nosso papel, né, enquanto encarnados, né, porque a gente ainda vive muito pela materialidade, por esse eu, né, esse exemplo de servir, né, então assim, que nem o Roger falou, de até né, se colocar aos porcos lá, deitar com eles, mostrando assim, eu estou aqui para fazer o que for necessário pelo trabalho para Jesus, né, então acho que é um pouquinho desse exemplo que a gente tem que colocar para a gente ainda está vivendo pelo quê, né? A gente ainda está vivendo, né, de uma forma que aqui é um fim, né? Ou aqui é um meio para se chegar, né, a um patamar maior de evolução. Acho que é um pouco dessa reflexão. Né? Legal. Agora eu vou colocar um outro desafio. Desapego. Desapego é uma coisa que Francisco de Assis abriu mão de tudo, né? Então, qual a definição de desapego? Qualidade ou estado de quem demonstra indiferença, desinteresse, despreendimento pelas coisas ou por certa coisa em particular. Agora, sem estourar demais o tema, que ainda eu tenho um pouquinho, do que vocês são capazes de desapegar? Uma coisa difícil e uma coisa fácil. Douglas, você desapega da barba? Olha, Luz, essa é difícil, hein? Toda vez que eu tiro, eu me arrependo. E é uma coisa tão simples, né? Pois é. Mas verdade. mexe. Quer dizer, tem uma parte emocional aí, algumas coisas que... Quem mais? Marcel? Tá pensando. O Marcel desapegou da barba há pouco tempo. Ó, barba e cabelo eu sou bem desapegado, viu? Assim, eu uso, pra mim é tranquilo. Eu também, eu me desapego do shampoo, não tem problema não. Mais um, só mais um, vai, senão vai estourar meu tempo. Eu acho que, assim, um exemplo talvez mais fácil, eu não tenho, por exemplo, muito apego com roupa, qualquer coisa disso. Isso pra mim é mais fácil. Apesar que usar uma roupa velha ou trocar, isso pra mim é fácil. Entre já outras coisas não é tão fácil, né? Então, sempre tem um ponto mais fácil. Eu não ligo tanto para esse sentido. Óbvio, gosto de me vestir bem, é sempre legal você tá arrumadinho e tal, mas se eu não tiver, tipo, como, não vou ter problema, né? E é interessante, porque isso no passado não era algo fácil para mim. No passado isso era algo difícil. Então, é interessante até essa reflexão, né? Legal. Pensei aqui, Luz, deixar de comer carne. É uma coisa que eu acho muito importante, que eu gostaria, mas é muito difícil para mim hoje. É uma coisa que eu quero ir atrás, sabe? A gente levou alguns anos e com naturalidade foi saindo, mas é um processo. Bom, eu vou acelerar um pouquinho, senão o Doug vai comutar eu. Bom, então, o desapego, a gente concorda que é uma coisa que Francisco de Assis colocou em prática, certo? Sim. Vê se vocês conseguem ouvir. Tá baixinho, Luz. Muito baixinho. Porque havia desconectado das suas fontes espirituais e acreditava 100% no poder do dinheiro e da política humana. Não que o dinheiro e a política sejam essencialmente maus, também é uma questão de dosagem, de uso correto. Mas o fato é que a igreja agora, naquele momento de Francisco de Assis, confiava mais no dinheiro do que em Deus. Então, Francisco de Assis, numa ação pedagógica, numa missão pedagógica que lhe foi confiada pelo Cristo, ouve a voz, Francisco,
reconstrói a minha igreja. No primeiro momento ele acredita ser a igreja de pedra, constrói aquela igreja simplesinha, até entender que o chamado do Cristo para ele era um chamado mais amplo, espiritual, algo que não podia ser tocado, imponderável, era uma construção interior. E ele então, num gesto pedagógico, adota um estilo de vida da mais extrema pobreza, abrindo mão de todos os bens. Era uma medida extrema para um abuso extremo. Dizem que é um efeito sonoro aí do extremo, né? Dizem que as doenças muito graves exigem um remédio mais intenso. Então, essa ação de Francisco de Assis, numa vida, num voto de pobreza, expressava aquela ação pedagógica de educar os homens para se conectarem novamente à espiritualidade. E durante toda a vida, Francisco de Assis abre mão de todos os bens materiais. Mas no final da sua vida, ele começa a perceber que os seus companheiros de ideal, aqueles que estavam com ele no voto de pobreza, levando adiante o trabalho, começavam como que a se desviar. E Francisco de Assis, percebendo que já partia, que não poderia ficar, e temendo que a sua obra pudesse sofrer um desvio, uma deturpação, fica muito triste. Muito triste. E resolve visitar aquela grande alma pela qual ele tinha um afeto imenso, que era Irmã Clara. Francisco, então, se dirige até o convento das Clarissas e é recebido por ela. E as mulheres são muito perspicazes, sobretudo as que amam. Irmã Clara recebe Francisco de Assis e vê aquele estado de tristeza dele, quase uma depressão santa, e diz para Francisco, ela chamava ele de pai, Pai Francisco, eu já sei qual que é o seu problema e por que você está triste. Você é uma pessoa muito apegada aos bens materiais. Nessa hora, todos que estavam acompanhando Francisco de Assis ficam perplexos. Não é possível que ela está dizendo isso. O próprio Francisco de Assis se espanta. E ela diz para ele, Francisco, não se espante. Você se despojou de todos os bens materiais, que são mais evidentes. Mas há algo ainda pelo qual o Senhor nutre um profundo sentimento de apego por algo que não é seu. E ele então arregala os olhos. Ela fala, Pai Francisco, a obra que você desenvolveu não é sua. É do Cristo. Então por que você está triste porque a obra vai se desviar? Por que você está triste porque vai embora e outros vão assumir? A obra não é sua. Você está apegado. Entrega.
É o último bem que o Cristo te pede para entregar. E ele então levantou, ele era bem-humorado, colocou um sorriso no rosto e disse: é duro para um homem admitir isso, né? Você tem razão. Você tem razão. O vídeo continua, mas eu volto a fazer a pergunta de antes. Depois de ver que Francisco de Assis ainda tinha apego, e o apego dele era a missão, na verdade, quais são os apegos nossos que a gente precisa prestar atenção? Antes de ouvir que Francisco era apegado, a gente estava pensando de um jeito. E agora, mudou a maneira de ver? Aqueles apegos, tipo, eu tenho razão. É um apego, acho, mais clássico, né? Eu não disse? Eu acho que não só esses apegos, mas às vezes a gente fica pensando nas coisas materiais, né? O que eu deixaria, o que eu não deixaria. Tipo, eu já estava pensando aqui. Falei, nossa, mas o que eu me desapeguei? A Isa falou da carne, eu lembrei da carne. Isso eu me desapeguei. Meu cabelo, eu desapego, mas me arrependo. Então é uma coisa, né? Mas agora, vendo, né, o vídeo, tantas outras coisas, egoísmo, vaidade... são tantos sentimentos que às vezes a gente ainda tem e é tão difícil da gente desapegar. Então acho que o que mais pegou, pelo menos para mim, foi isso. Que às vezes a gente fica pensando nas coisas materiais, né? Que eu não... se minha casa pegasse fogo, o que eu levava embora, né? E não é só isso, né? Acho que foi mais essa reflexão do que está dentro da gente que a gente não desapega. A própria forma de viver, né, Bru? Tipo, a gente ainda quer encaixar a espiritualização que a gente adquire, né, por meio, né, o conhecimento que a gente adquire aqui, a gente quer tentar encaixar ele no nosso dia a dia como a gente faz hoje, né? A gente não quer mudar nossos hábitos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma, enfim, que a gente... O tipo até do humor que a gente gosta, o tipo de, né, de fofoca, né? Por mais que a gente brinque, né? Tipo, a gente fala ainda, né? Fofoca espiritual, né? Tipo, a gente traz até... E não é um ataque a você, Lúcio, fica tranquilo, é porque a gente faz isso, né? É interessante como a gente traz para o nosso... A gente, em vez de levar o espiritismo, levar os ensinamentos para o mundo, a gente ainda traz o mundo para os ensinamentos e a gente desvirtua eles, né? Então... É interessante, a forma de viver a gente ainda não consegue desapegar, a gente ainda quer fazer tudo que todo mundo faz e tentar evoluir ao mesmo tempo, né? Então, aqui no final, a gente volta lá no começo das indulgências, né? A gente fecha o círculo aí, de uma certa maneira, né? Para fechar, não precisa arrancar os cabelos, eu só quero encerrar aqui. Olha o que eu achei no final. Nada nos pertence, até mesmo o ar que você respira. Você deve soltá-lo. Gratidão, amigos, por essa oportunidade. Muito bom, adorei as reflexões. Adorei também, muito bom, Luz. Eu fiquei pensando aqui qual que é a leitura que essas igrejas neopentecostais têm sobre Francisco de Assis, né? Porque fiquei pensando, parece que muito da essência assim do cristianismo está relacionado a ele e assim, né? Parece que muito dele ter ficado ao lado dos pobres e é muito parecido assim também um pouco com Jesus, né? E eu fiquei pensando, essas igrejas neopentecostais, eles vão totalmente assim ao contrário, né? Porque eles, não sei, me parece, né? Que eles buscam assim essa coisa do sucesso, que você tem que, né, buscar e sempre fortalecer o seu... essa questão do material mesmo, do dinheiro. E eu fico pensando, será que eles têm, não sei, eles têm alguma leitura, qual que é a leitura deles sobre isso, assim, sabe? Não sei, que nunca frequentei, mas fiquei pensando muito nisso.
Isso eu acho que é um aspecto relacionado ao ser humano, mas eu acho que assim, o ser humano, ele teima em traduzir as coisas que ele ouve que são verdades, né? Porque o cristianismo, legal, veio um cara, Jesus, ele veio, falou e alguns prestaram atenção nele e com o passar do tempo isso acabou se proliferando no planeta. Só que aí o ser humano ele tenta sempre dar um jeito de colocar o interesse dele acima das coisas e deturpar as palavras que foram ditas para fazer com que ele esteja certo. E, de certa forma, se a gente for parar para pensar em Paulo, na aula passada, se for parar para pensar na Reforma Protestante com Lutero, né? Eu sempre esqueço o nome do outro, foi Lutero e Calvino. E com Francisco, né? O próprio Espiritismo, sempre vem algum missionário, e aqui a gente falou dos missionários, né? Foram aulas de missionários, que vem e faz assim, ó, olha, a essência é isso aqui, né? Aí acontece o que a gente viu no fim da aula, né? Ele vai e entrega pro ser humano e o ser humano vai... E eles são seres humanos também, né? A questão é a seguinte, se a gente parar para pensar, mas Jesus ele veio e não escreveu nada, ele só ensinou. Ele foi um professor e ensinou. E, aos poucos, alguns vão se formando. E esses que vão se formando voltam e tentam ensinar para quem está aqui ainda. Mas a gente está repetindo e repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Então, talvez seja uma preocupação bem grande se o Espiritismo, sim, é o cristianismo redivivo, que busca pegar os ensinamentos do Evangelho, esse desapego ao material, essa conexão com o espiritual e o auxílio ao próximo, né? A gente precisa ficar muito vigilante, porque encarnação atrás de encarnação, nós mesmos deturpamos o próprio cristianismo que chegou até aqui agora. Então a gente quer cometer o mesmo erro, a gente quer fazer a mesma coisa para frente, e independente de colocar na neopentecostal, o que não falta, inclusive, é centro espírita fazendo a mesma coisa. Porque isso é essência do ser humano. Tentar justificar o seu egoísmo, tentar arranjar uma desculpa para dizer que ele está certo, né? E não olhar para a coisa com uma visão crítica e se reformar a partir daquilo. Na verdade, a essência do ser humano é espiritual, é que a gente, né, com o nosso livre-arbítrio, torna, né, o processo do egoísmo, às vezes, uma coisa mais forte até que, né? Na realidade, não é a essência do ser humano que é isso que eu falei. É a história da humanidade terrena, terráquea, que é desse jeito. A própria do momento que a gente está vivendo de provas e expiações, né, na verdade. É normal. Faz parte do processo. Mas uma coisa que é interessante é que Jesus falava já, né, que ia crescer o joio e o trigo, né, e a gente ia ter que sempre ir separando, né. Então, acho que vai ser... Só que nesse processo é legal porque muitos espíritos conseguem, de fato, se espiritualizar, né. Não é porque a gente está num momento de mais maturidade, talvez, do cristianismo, de alguma forma que a gente... né, quando chega Kardec ali, né, poxa, voltamos um pouco às origens, as coisas se deturpam um pouco, aí a gente olha para trás e fala, peraí, tem alguma coisa errada, então separa o joio, fica com o trigo. Aí, né, então acho que esse é o processo, só que nesse processo tem uma leva de espíritos se espiritualizando aqui, né, conseguindo fazer ascensão, e aí ficam alguns, só que esses, né, é o que o Doug falou, esses que se espiritualizaram voltam, e aí vai fazendo um processo em que é como se fosse uma reciclagem, todo mundo vai se espiritualizando, só que tem as idas e vindas, né, no fim das contas acho que é um pouco disso. Mas uma coisa legal, só um segundo, uma coisa acho que é muito legal do mundo que a gente está vivendo agora, dessa transformação para a regeneração, é muito simbólico o Papa ter escolhido Francisco, né, como... né, para dar o nome dele ali, né? Porque, poxa, significa que ele de alguma forma quer retornar, por mais que, né, às vezes seja um processo longo, demorado, que a gente não vai ver mudanças imediatas, é uma coisa que ele gostaria de voltar às origens, né? Então isso é muito legal. Parei. Eu queria deixar uma reflexão também nesse questionamento dos segmentos religiosos.
Cada espírito está num estágio. Então, assim como nós, talvez, somos tocados hoje, porque estivemos lá na Idade Média, nas cruzadas, e hoje a gente acordou, tem espíritos que foram sendo criados depois. Não passaram por toda essa dor desse aprendizado difícil. Então, esses segmentos religiosos, muitas vezes, eles... Quem de vocês, o pai e a mãe não teve que lidar com vocês na rédea curta porque vocês estavam se desvirtuando? E a gente é trabalhador, né, da última hora. Por quê? Né? Não é à toa, porque a gente está desperto, né? Não é porque somos melhores. Então, será que esses segmentos religiosos não têm também um determinado papel de fases diferentes? Só que cada espírito vai fazer as suas escolhas. Então, eu entendo que esses diversos segmentos religiosos não tem nenhum certo ou errado. Eu digo que o importante é que eu escolha um segmento que me faça eu me tornar uma pessoa melhor e que eu me ligue ao divino. Então, por exemplo, eu tive casos na escola de periferia que o dia de ir para a igreja era um dia muito importante, porque ele colocava uma roupa limpa. A autoestima dele era resgatada. Veja quanta coisa está por trás disso e que às vezes a gente não percebe. Então, fica aí essa reflexão. Eu quero agradecer a oportunidade, ficou um pouco extenso, mas eu acho que a questão do desapego é a lição maior. Acho interessante comentar também que o processo de reforma ele é individual, né? Então, independente de qual religião que você está, se você de fato está se conectando com o conceito do Evangelho de Jesus, o que importa não é o caminho, o que importa é o destino. Muito bom. E aí, ainda está balançando tudo ou já começou a decantar? Né? Eu tô meio... Esse negócio de desapego, eu fiquei com dó. Eu tô fazendo carinho na minha barba aqui, Luz. No caso, não é o apego à barba, é o apego à preguiça de fazer a barba todos os dias. Então... Não, virou. Era isso, Lucas. Depois virou o apego à barba. Eu admito. Muito bom. E aí, pessoal, quem pode fazer uma prece final pra gente? Posso fazer? Muito obrigado, Maísa. Vamos lá. Depois que a Maísa terminar, a gente vai fazer o alto passe, tá bom? Só um minutinho, peraí. Já que a gente falou de Francisco, eu vou fazer a... Vocês estão ouvindo bem? Sim. Senhor, fazei de nós o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que possamos levar amor. Onde houver ofensa, que possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, que possamos levar a união. Onde houver dúvidas, que possamos levar a fé. Onde houver erro, que possamos levar a verdade. Onde houver desespero, que possamos levar a esperança. Onde houver tristeza, que possamos levar a alegria. Onde houver as trevas, que possamos levar a luz. Mestre, fazei com que possamos procurar mais consolar do que ser consolados, compreender do que ser compreendidos, amar do que ser amados. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada demais, gente. E agora, com essa boa vibração, com essas boas reflexões, convido a todos a levantar as mãos, imaginar uma luz intensa se depositando na palma de nossas mãos, e conforme a gente aponta a palma das nossas mãos para o topo da nossa cabeça, essa luz começa a cair
como uma cascata. Conforme a gente vai descendo as nossas mãos pela nossa fronte, essa cascata de luz vai adentrando os nossos centros de força e eles vão se reequilibrando, vão se reconectando e nos preparando para mais uma semana de trabalho e aprendizado. Essa prece aí, ela é brava. Ela é muito boa mesmo. Muito obrigado, Maria. Nossa, e sem saber que hoje de manhã eu acordei e fiz essa oração. E aí, quando a Luz começou a falar, vou falar de Francisco de Assis, eu falei, gente, que coisa, né? Nem imaginava que seria. Não existem coincidências. Os acasos que não são acasos. Pois é. Mas muito obrigado. Agora, com imagens, eu quero rostos, eu quero pessoas com frio na tela. Muito bom. O Gui tá de gorro hoje, Gui. O Gui não sente frio. Pra mim foi muito bom que você falou, o Gui tá de gorro, e a Bruna olhou pro lado pra falar com a mãe dela. E pra mim, o Guilherme tá exatamente ali. O meu também. Ela olhou pra ver se o Gui tava de gorro ou não. Mas, olha lá. O Gui lavou até o cabelo pra hoje. Né? Deixa ele lisinho. Né? Então vamos lá? Todo mundo pronto pra foto? Todo mundo dando aquele sorrisão? E valendo. Foi. Obrigado. É o gato do Marcel apareceu hoje. Obrigada, Luz. Tchau, Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Obrigado Bom fim de por tudo. semana. Se cuidem, tomem água, comam frutas. Demais. Não andem a cavalo nesse frio. Não andem a cavalo. Faz muito frio, gente. Não façam isso. Você já fez isso, pra saber? Não.